O Coleção Mais Pesquisa dessa vez vai ser uma análise de uma compilação de vários trabalhos. O cara tá analisando os trabalhos de um amigo dele, é lógico que ele vai falar bem. Cara, é inegável. O Ivan Reis é um dos maiores nomes do quadrinho brasileiro que trabalha para o mercado norte-americano. E a gente vai ter como objeto de análise aqui o do Ivan Reis na DC Comics. Vamos lá? Tanto aqui no YouTube quanto no colabora.ai/DanielHDR. Você votou, inclusive foi acirradíssima a votação, e saiba que os outros livros que acabaram não sendo ranqueados, sim, eles também vão ganhar vídeos, mas vamos respeitar a fila, né? Ivan Reis começou muito jovem, ele lá pelos 14, 15 anos, muito parecida a história comigo até, porque a gente comprava quadrinhos e estava tentando publicar, ficava mandando. Ivan Reis, bem jovem, também desenhou um super-herói brasileiro, né? Até, inclusive, ironicamente, o Ivan Reis também escolheu o Fantastic Man para fazer uma releitura do livro e começou a trabalhar com o mercado norte-americano, fazendo aquele meeting que eu também e o Joe Prado e tantos outros amigos meus fizeram ali naquele ambiente de trabalho de ondições como desenhista, e ainda fazia material tanto de amostras como de pequenas minisséries, edições durante a noite. Cara, uma jornada puxadíssima, mas foi se não me falha a memória, com a Lady Death, na Chaos Comics, aí na Cross Jam também, ele sempre continuou fazendo runs bem longos na medida que ele podia, com personagens brasileiros também, e com o Joe Prado, cara, que eu acho que foi uma sinergia muito grande do trabalho dos dois em desenho, e no caso do Joe, com a arte final. E esse compilado mostra bastante, tem muito o que falar? Tem. O próprio Ivan deu depoimentos a pedido meu aqui para você, e esses depoimentos, quando aparecer o selo de apoiador exclusivo do canal, você vai ter acesso a eles lá. Isso é um convite singelo para você se tornar aqui membro do nosso clube de apoiadores do canal. Mas se não der, curte aí que vai estar igualmente muito legal o vídeo. Então vamos lá. Bom, aqui a gente tem o Graphic Inc. The DC Art of Ivan Reis, ou Reis. É muito engraçado que quando a gente viaja, a gente vê direto o pessoal chamando ele de Reis. É bizarro, mas vamos lá. A gente vai ver aqui, ó, tem uma capa dupla, tem essa parte protetora aqui da capa, né? Isso mesmo. Aí naquele ano, foi o segundo ano que eu fiquei na casa dele, e a gente ia direto pro evento, e aí ele tinha recebido cópias e ele me deu de presente essa aqui. No velho Joe Prado. Mas essa ilustração ela já tem um bom apanhado, né, do que o Ivan fez até o presente momento. Tanto que ele estava iniciando o trabalho dele no título do Cyborg. Depoimentos em geral, né, uma rápida bio dele. Quando a gente vai olhar dentro, tu tem outra arte. Com a arte final do Joe, capa dupla da Liga, a fase também que ele trabalhou como artista da Liga. Essa publicação aqui, como eu dizia, ela é um compilado da carreira do Ivan durante esse período. Então você não vai ver coisas da época que ele teve na Dark Horse, na época que ele faz coisas também para Marvel ali, rapidamente com Visão, fez umas edições que geralmente são diferentes de facsímiles de originais, ou a idade de trabalho tipo fine art mesmo. A pessoa vai pegar, vai ver uma arte com o acabamento de sendo republicação, mas no geral são impressões muito fidedignas ao que foi publicado na época. A compilação aqui indo para Superman e Batman Secret Files, depois quando ele começa a fazer o título do Superman, né, ainda era com o roteiro do Chuck Austen, já era a arte final do Mark Campos, do Marcelo Campos. Indo para os Titãs, também, que foi uma fase ali que teve crossover com Legião e tudo mais. Aqui é o Superboy e a Legião parte 2, né? Indo para a Crise Infinita, aí começa a trabalhar com o Lanterna Verde, ele já começa o longo run dele dentro do título da Lanterna Verde. Nós temos 952 com Aquaman, vem também outras fases aqui de capas, muitas capas. Aí, por fim, o Cyborg. Tem uma introdução do editor que praticamente acompanhou ele por um bom tempo desse início dele, que foi o Ed Berganza, né, que trabalhava na DC. E aí a primeira história que a gente encontra aqui, então a gente já nota que tem alguns semblantes assim, ó, de estrutura de rosto que eram bem peculiar, já se tornaram muito peculiar da parte dele, né? Mas tu tem, talvez pela própria arte final do Pennington, um traço que é bem diferente. A gente sente que
existe uma limpeza, um resumo absurdo aqui, por causa do estilo mesmo do Pennington. O Pennington também me art finalizou numa minissérie que eu fiz dos Vingadores na Marvel. E ele tem essa linha mesmo meio resumida, assim. Quer dizer, não adianta você... Pode ver aí, né? É algo que se tu olha o Ivan de agora, tu não consegue fazer a relação imediata. Mas a gente vê, por exemplo, em estruturas como essa página, estava se construindo, né? Um pouco da estética que ele acabou adotando bastante com o passar do tempo. Aplicação da época, com a paleta de cor original e tudo mais. Só que ela tem uma escala um pouco maior, né? Tanto que se tu comparar com o gibi formato comics, ela tem uma dimensão um pouco maior. Bom, aqui a gente já vai notar que já está começando a entrar a figura do super-herói, né? Ali não era uma história de super-herói dos Invisíveis, mas aqui nessa história do Superman e do Batman, que tem a arte final do Marcelo Campos, a gente nota bastante isso. Uma ideia de luz, como se fosse um flare, alguma coisa assim, né? De lente. E tornou bem característico, né? O desmanchar da sombra, uma texturização bem marcada. E vai ser interessante a gente observar aqui a aparição do Superman, até com algumas maneiras para resolver braços, pernas, um tanto quanto estranhas. Esses escorços também com o rosto visto de baixo, ó, se repetindo bastante. E também é uma clara influência que o Ivan sempre teve de estrutura, de página. Você também vê esquemas assim, ó, como o personagem sendo cortado. A gente percebe que ele estava começando a aprender já algumas coisas, né? Mas, ó, evidentemente, esse tipo de recurso, como isso aqui, sabe, de cortar o personagem desse jeito, já começa a ser mais cuidado mais pra frente, né? Mas tu já percebe que existe um apelo mais dramático nos personagens, no gestual. E essa época aqui com o Marcelo Campos, eles já vinham de trabalhos anteriores, por exemplo, na medieval Lady Death, na Cross Gem. O trabalho deles estava começando a entrar com essa sintonia de textura, né? E o Campos, ele começa a usar um recurso interessante de tentar emular algumas texturas de lápis que provavelmente nessas páginas o Ivan já estava apresentando com lápis, né? O traço na escala menor, associado com esse tipo de técnica de respingado, de linha com espessuras bem finas, começa a criar meio que um crossover, uma mistura de resolução gráfica para duas coisas distintas, né? Que é você ter uma página que tem o traço pesado da arte final, a marcação do nanquim, mas tu tem uma informação, a gente sabe que não é lápis, mas a percepção da vista enxerga aquelas diversas linhas dispostas uma do lado da outra de uma forma resumida, como se fosse uma tonalidade de cinza e não propriamente linhas, né? Então a gente percebe, e o Ivan favorece isso também, porque apesar das massas de sombra, tu tem bastante dessas achuras texturizadas na beirada das sombras. Essa estrutura de rosto, com a distorção dos olhos, tanto do Batman quanto do Superman, ela ainda percebe isso. E a gente nota que, apesar da extrema ação, de cenas muito bonitas como essa, acontecem coisas, né, como eu falei, né, dos cortes, nesse processo de elaboração. É uma coisa que se percebe nitidamente aqui, que é quando o Ivan assume o título do Superman. E a gente vai notar esse ganho da figura, ele começa a ficar enfatizado pelo storytelling. Então já existe um cuidado aqui maior. E é muito louco você olhar esse Superman e relacionar com o Superman que ele está fazendo agora. Obviamente é um pré-952, é um pré um bocado de coisa. Tu tem bastante do aspecto retrô, tanto na redação do Planeta Diário, quanto nessa estética de Metrópolis. Coisa que foi deixada de lado depois do New 52, mas tu nota que existe o autor se acostumando com o personagem. E aí tu tem o conflito da linha clara dele, né? Porque ele tinha já esse recurso de usar a linha clara, ele usava eventualmente uma sombra mais pesada. A gente nota que apesar das marcações, ó, é uma história com bastante luz, ó, com bastante cor. As coisas todas vão ficando bem distintas, né? Uma página com bastante impacto. E a gente já nota que nessa página tu tem a disposição das figuras e tu tem evidentemente a valorização delas ficando dentro do quadro. Tu não tem tanto aqueles cortes como eu demonstrei antes, né? Então já vai sendo favorecida essa linguagem corporal dos personagens. Tu ainda tem algum cortezinho de outro, da mão,
Mas já há um cuidado maior, por exemplo, tu tem elementos que já ficam mais dentro do quadro, né? Tu não tem aquela coisa sendo cortada inesperadamente. O Darkseid dele aparecendo pela primeira, Carlos Pacheco trabalhando o Darkseid. E é muito louco esse comparativo do Superman dessa época com o Superman feito depois. E isso me lembra, inclusive, que nós temos o primeiro momento exclusivo para apoiadores do canal. Tem um arquétipo tão amadurecido, assim, tão de personagens adultos, né? Aqui no caso são equipes e... Curti muito, muito, muito. Ainda é muito legal, tu tem todos esses personagens com esses visuais diferentes, e quem tá falando aqui é um fã dessas duas equipes, né? Da Legião e dos Titãs. Então era muito bacana tu ver esse tipo de interação dos personagens, todos esses planos abertos com uma montanha de coisa acontecendo. E aqui a gente tem o roteiro do Mark Waid, Geoff Johns. E aí é legal, olha só. Tu tem o Joe Prado ajudando ele no fechamento da história. O Joe Prado tá com um desenho aqui. E tu tem o Marcelo Campos de arte final, de parceria entre eles, mas aqui tava rolando mais com o desenho. Na medida em que os personagens começam a ser aparecidos, aí tu tem esses recursos de meter o rosto visto de baixo, jovem, mais delicado dos personagens, a constituição física, né? Era uma coisa que, se a gente olhar em outro momento interessante para ver como a arte final do Campos, ela dava essa informação de texto. Aqui também, ó. Observem, o antebraço fino do Superboy. E aí tu tem esse granulado, assim, ó, que na verdade é a massa preta com diversas linhas em volta da massa preta e essa texturação com o guache. Tá aqui, nos dá uma informação texturizada que é quase um lápis. Deixava o desenho dele mais renderizado ainda, e ainda deixa, porque já já a gente vai chegar no trabalho do Joe. Ó, novamente aqui, um escorço visto de baixo, que quando a gente olha aqui em essas estruturas assim, ó, vendo esse casamento de ângulos, né? Novamente outra página. Tu já tem um postural bem maneiro aqui, ó. Movimento bem bacana. Essas texturas já, ó, bem características do Campos. Já entra algumas páginas do Joe mais pra frente aqui. Ó, essa aqui é a página do Joe. Reconheço pelo formato dos rostos. Aqui é do Joe também. Perfilzinho típico. E aí, claro, isso aqui tava dentro de uma saga maior, né? Tu tinha o título dos Titãs. Vamos pro trabalho seguinte, que já é uma pequena participação dele na contagem regressiva para a crise final, né? Que a gente vê que tem bastante linguagem corporal, até porque o Besouro Azul ele é um personagem que, quando o Steve Ditko criou ele meio que orbita essa linguagem corporal que tinha o Homem-Aranha, né, que foi co-criado pelo Ditko, que a gente já nota que está começando a ter um pouco mais de renderização nas sombras do rosto, e tu vai tendo bastante cuidado, tu já começa a ter esse tipo de estrutura do rosto sendo bem valorizada por ele. Até nos rostos em escala média, como é o caso aqui, ó, do Gladiador Dourado, ó, no hospital, tu já começa a ter isso. E nessa marcação de sombra que a gente tem do personagem, né, tu já nota que no traje dele já vai tendo esse recorte mais das duas luzes, né, tu não tem mais uma coisa tão contrastante que joga a luz de um lado e a sombra para o outro. Aí tem algumas histórias que, tipo, eram histórias que estavam botando, assim, de backup em várias revistas, que tinha a origem do Lanterna Verde, origem da Liga da Justiça, do Superman Cyborg. Aí a gente já tá entrando no arco dos Lanternas. Eu gosto muito dessa fase porque ela começa a ter também uma estética um pouco diferente. Tu tem bastante trabalho com figuras alienígenas, tudo marcada. E aí tu tem a arte final já do Oclair Albert. Ele pega o desenho mais mastigado do Ivan e ele dá aquela limpada, assim. Então, tu tem as marcas de sombra, tu tem as achuras, todas bem recortadas, todas bem segmentadas. Mas é um desenho que quando tu nota que existe bem menos informação de cinza, tem muito mais área clara, os recortes das sombras. Engraçado, a gente acaba remetendo aqui ao Ivan daqui, que é o Ivan mais limpo. Isso tem a sombra bem carregada por causa dos diversos tipos físicos. Isso tudo é favorecido na estrutura, né? Kilowog. Eu nunca tinha visto o Kilowog com tanta informação de profundidade e textura nessa época como quando saiu isso aqui. E uma das coisas que eu gosto muito, até quando eu fui artista na Tropa dos Lanternas Verdes também,
a variedade de arquétipos alienígenas. Então é muito divertido, tu solta a imaginação. E o Ivan soltava bastante com isso aqui também. Tu tem muitos arquétipos. Aqui a gente já tem algumas capas que dá bastante. Aqui já são capas para projetos da Wildstorm, coisas de licenciamento. Joe Prado, que o Joe já tá fazendo a arte final. E essa história, ela é uma história de Natal. Nota-se também como tem linha clara aqui. Eu acho que foi uma escolha estética de ambos, né? Só que mesmo com a linha clara dos personagens, tu já começa a vislumbrar como ia ser a parceria dos dois. Aqui é um momento alto da carreira do Ivan, que é a fase em que ele tá como artista do Lanterna e temos o arco, um escopo dentro do universo DC. O editorial do DC aproveita, estende para diversos tie-ins. O Geoff Johns começa a criar as tropas diferentes, né, com as cores diferentes. E aqui nós temos o segundo momento exclusivo de apoiadores do canal. Selo Gato Ninja de conteúdo exclusivo. Reparem uma coisa, a figura começa a ganhar mais dramaticidade e essa dramaticidade está muito associada com a sombra. Ela começa a soldar com as áreas pretas da página. De narrativa, a gente observa que quando tem a estrutura preta das cenas, o que é escuro na sombra dos personagens tem muito pouco assim, que é uma viés de terror, assim, muito foda. Saindo da noite mais densa, a gente entra no dia mais claro, né? Que foi a série quinzenal que veio depois. E é muito louco isso, porque nessa fase aqui eram vários artistas no título e poucas páginas e podia experimentar mais. Terceiro momento exclusivo para apoiadores do canal. Selo Churros Capricórnio de conteúdo exclusivo. Um desses experimentos vinha de trabalhar com as páginas um pouco diferentes, assim, técnicas diferentes para as capas também. Nas capas a gente nota que olha essa capa aqui, por exemplo. Tu vê que não tem uma sombra carregada, né? Porque isso aqui é praticamente a linha e aí foi feita uma cor para dar todo esse cel shading. Né? Que uma arte que foi usada dentro do Fringe, aquele seriado, né, que trabalhou... Engraçado, tu tem o Aquaman na época do Flashpoint e nos 952. E aí a gente começa a ter o Ivan que, após o Blackest Night, já está consolidado com a arte final do Joe Prado. Porque no dia mais claro, o Joe assume como arte finalista dele. E esse trabalho de arte final, como foi comentado, ele já está em sinergia. E aqui existe essa sinergia mais forte ainda. Então o lápis do Ivan começa a ficar mais solto. O Joe, por ser um desenhista também, ele começa a trabalhar essa parte de texturização, muito carregado pela influência que o Campos teve na arte final dele. O Joe sempre gostou da arte final do Campos. O Campos é uma referência para mim, para ele, para um bocado de gente, como profissional e como pessoa. E aí a gente nota essa texturização da linha pequena em diversas cenas. E aí a gente vai vendo também esses rostos, ó. A gente vai tendo uma formação de textura, de face, de lábio, de nariz, um bocado de coisa. Tu vai notando os tipos de rosto, as ambientações também. Tudo ganha bastante normalidade, bastante naturalidade. A gente nota, por exemplo, nos olhos da Mera, uma clara influência da arte final do Joe, que o Joe deixa os olhos mais amendoados assim, né? Então a gente presume, principalmente nessa estrutura de rosto aqui, ó, que o aí a coisa foi entrando com Saga da Liga junto, mais capas, né, de vários outros títulos. As capas do Terra 2, né, mostrando o Jay Garrick da Realidade, o Alan Scott lá da Terra 2 também, a Shaera da Terra 2, Liga, algumas outras capas também, Esquadrão Suicida, capas do Superman também. E Superman dos 952, apesar de eu ter passado por ele como artista também, meio esquisito, cara. Esse traje também eu acho esquisito pra caramba. Ah, e o Sinestro também, né? Também, arte de capa. Cheguei onde eu queria. Aqui, e é legal que eles publicaram ela em preto e branco, para valorizar justamente o trabalho dos dois aqui. E é muito legal ver isso, porque a gente tem tanto esse trabalho de luz e sombra, de expressão facial, de linguagem corporal, e aí, como eu comentei, olha que curioso isso aqui, ó. Olha essas informações de linha, de gouache, e até umas brincadeirinhas que o mal ali, alguma coisa, mas é basicamente físico.
E é físico mesmo, tanto que o Joe faz essas linhas, cara, com caneta técnica, tradicional de arte final. É um absurdo. Bastante pós-produção digital também, o acabamento do cabelo. Tu tem as linhas soltas e esse desfiado, provavelmente arte final do Joe. Todas essas linhas, cara, é uma valorização bem grande da textura da figura. Olha aqui essas linhas. Olha o zigue-zague com o pincelzinho com guache. Isso tudo tá lá no lápis do Ivan e o Joe enfatiza isso. Ele dá a cara dele também. Então fica muito legal. E as bem dinâmicas. A apresentação dos personagens, ó o rostinho de baixo. Ó, que é uma sequência que até lembra bastante o que a gente tinha naquela sequência do Aquaman no restaurante. Mas aqui é com a Diana e o Clark, né? A gente vê nesses rostos aqui, ó, o traço bem típico do Joe. Mas daí quando tu chega mais perto, já tem um de luz, ó, de relevo do nariz. E a linha clara, né? Aí falta a luz no outro ponto de fuga aqui. E essa distorção lateral aqui para outros 2 pontos de fuga. Tudo no lugar certo. Aí os personagens saem, aí dá a porradaria. Pessoas todas correndo na rua. Olha que bacana essa cena aqui, ó. Primeira edição dos dois na liga, então tinha que ser encachapante. É um ajudando o outro aqui. Outra cena com uma perspectiva bem legal. Um ponto de fuga aqui em cima, outro para cá. Um ponto de fuga aqui embaixo. 3 pontos de fuga. Bem distintos. E a gente consegue diferenciar tudo. As áreas negativas usadas bem estrategicamente para recortar. E tu ter, ó, escuro, claro, escuro, claro, escuro, claro. Quer dizer, tu consegue distinguir os blocos. Aí você pensa assim, nossa, mas o lápis do Ivan deve ser todo mastigadinho. Pois agora nós temos o 4º conteúdo exclusivo de apoiadores do canal. Selo pelo de Marta de conteúdo exclusivo. Eu tenho o original disso aqui. Ganhei de presente. Ivan me deu. Olha aí a fase da liga. Com Aquaman. Aqui já é a Trinity War, né? Sindicato Crime. E aí já começa a ter o Cyborg, que era o trabalho mais recente, né? Também. E claro, muitas capas, né? Aí até Django Livre, ó. Capa do Django Livre. E aqui, ó, Multiverse. Novamente com o Grant Morrison trabalhando, né? A arte final do Joe. Aqui já tá um nível muito mais insano, cara. Cenas muito loucas, muito loucas. As cores da Ney Rufino são muito boas também. Ela trabalhou nas cores da série aqui, das páginas dele. Eu trabalhei com ela na Tropa. A cor dela é muito boa. Eu gosto bastante. Então, artbooks são isso. Eles têm páginas, republicações de momentos-chave, artes de capas, um que outro que costuma mostrar mais um processo criativo, assim. Mas ele é legal para você olhar, às vezes, o projeto final, né? O produto final. Mas eu acho que é legal também, é importante para ter como objeto de pesquisa. Por isso que eu fiz questão de colocar ele na enquete. Quando você vê isso aqui, e tu olha as primeiras capas, existe um salto de composição absurdo, cara. Até uma capa dessas, assim, ó. Mas é um salto gigante de estética, de apelo gráfico, sabe? Olha aqui umas brincadeirinhas, né? Capa do Convergence, do Cyborg, páginas do Cyborg, que ele começou a série, daí no segundo arco já entrou eu, o Felipe Watanabe. E aí temos o artbook do seu Ivan Reis. Gostaram? Se gostaram, saibam que caso você não tenha votado no Ivan Reis na enquete, porque esse aqui foi um livro escolhido em votação pelos apoiadores do canal. Se você votou em algum dos outros dois, os outros dois também ganharão vídeos. Chapoleta aqui, né? Quantas páginas tem isso, cara? 400... Tem umas 420 e tantas páginas. Artbooks são muito interessantes também, porque eles acabam, de certa forma, mostrando todo um retrospecto de carreira. E aqui é notável a gente ver como ele amadureceu no traço dele, na constituição facial dos personagens.
e como ele ganhou força dentro da editora, né? Ivan, valeu, meu amigo. Obrigado pelos comentários aí. Eu sei que eles foram extremamente valiosos. Se você gostou do vídeo, dá uma curtida aí, compartilha, comenta. Diz aí nos comentários qual foi o primeiro trabalho que você viu do Ivan Reis. E não esquece também que a gente tem o Seja Membro. No Seja Membro você tem acesso ao conteúdo exclusivo, que tem aí inclusive os depoimentos do meu amigo. Olá pessoal, aqui é o Ivan Reis e esse é o canal do meu amigo Daniel HDR. Quero aproveitar aqui também e deixar um beijo, um abraço para o HDR e para Amanda. Beijo para... E até o próximo episódio. Desculpa, tá? É meu amigo. É amigo dele. É nosso amigo. Uhum. Porque se não fosse nosso amigo, ele não tinha feito o nosso convite de casamento e lembrança de casamento. Né? Chique, né? Olha aqui atrás, ó. Não é todo mundo que tem, né? Olha que chique. Mais uma vez, obrigado, Ivan. Um abraço.